Quando é que a política entrou na sua vida? Porque muita gente diz o seguinte: se vou falar sobre política, eu não quero porque eu não gosto. Então, primeiro eu te pergunto, o que é política? E depois, quando você entrou na política e por quê? Política é a arte do bem comum. E a política é a arte do possível. Então, mesmo que a pessoa não goste, ela está fazendo política. Ela é a arte do bem comum. Todo mundo faz política. Não tem como fugir da política. Até o velho ditado, né? A política da boa vizinhança, né? Então, é política. Agora, vamos lá. Vamos falar como a gente chegou mais do início, né? Assim, William, eu sou filho de um soldado da Polícia Militar, que depois se tornou, vou contar mais. Ele era um soldado da Polícia Militar. Austrogildo Pereira de Oliveira. Austrogildo. Você CEAs, ele fica com raiva. É AUS. É Austrogildo. Aí, seu Austrogildo e dona Marisa Moraes. Quem era a dona Marisa Moraes? Uma professora de primária, uma professora de colégio. Meu pai foi fazendo curso, foi sargento, não sei o quê, depois se tornou comissário de polícia. E na época, como não tinha muito delegado, então meu pai se tornou comissário, ele ficava no lugar dos delegados. Quando não tinha delegado, tinha comissário de polícia. Ele ficava no lugar do delegado. Quando não tinha delegado, tinha um comissário. Entendi. Entendeu? A polícia... Então ele ficava rodando. Então ele ficava rodando o estado todo, eu pernambucano. Então eu morei em várias cidades do interior de Pernambuco com meu pai, porque meu pai era transferido e levava a família. Claro. Foi sempre nômade, sempre morando num canto e outro. Depois de um certo tempo, meu pai arrumou um amante, saiu de casa, atraiu minha mãe, e foi um inferno, porque aí a gente começou a passar uma situação muito difícil. Era eu e mais 3 irmãos, né? Eu era o do meio, tinha o mais velho, depois era eu, a minha irmã mais nova e o mais novinho. E o que aconteceu? Já com 9 anos de idade, começou a faltar as coisas dentro de casa, meu pai estava longe, e aí eu comecei a vender picolé no colégio junto com meu irmão. Meu irmão mais velho, Gildo, eu 9 anos, ele 10 anos. A gente vendia picolé, eu só não vendia no picolé na escola que eu estudava, porque eu tinha vergonha. Eu gostava muito de uma menininha lá, que eu achava bonitinha, e não queria que ela me visse vendendo picolé, entendeu? Aí eu ia para outro colégio. Essa é minha história, pô. Pô, caramba. Não é irmão, não? Pois é. Pô, mesmo esquema. Aí eu ia para outra escola. Eu ia para outra escola vender picolé com meu irmão para trazer o dinheiro para casa, para alimento, né? Para alimento. Então eu comecei a trabalhar muito novo. Muito novo, não me arrependo de nada disso, entendeu? Eu acho que o trabalho enobrece. Eu era uma criança, a criança precisa de estudo, precisa de... Mas eu, como criança, eu trabalhava. E depois de um tempo, William, o que acontece? Eu comecei a ir para um projeto Rondon, que era um projeto do Exército, que ele fazia um trabalho muito sério em vários lugares do Nordeste, que era chamado Projeto Rondon. O que era o Projeto Rondon? Era um projeto do Exército que levava cultura, esporte, lazer para os menos favorecidos. Então ele escolhia lugares e montava uma tenda em colégios e tudo, e alguns militares iam dar aula de violão, aprendi violão no Projeto Rondon, entendeu? Aula de karatê, comecei a treinar o karatê no Projeto Rondon, entendeu? Tudo gratuito. Tudo gratuito, né? Tudo era um projeto maravilhoso. E eu ia lá porque lá tinha cuscuz com sardinha, era a melhor comida do mundo, entendeu? Então ia lá... Para quem não sabe, há 30, 40 anos atrás, o progresso não tinha chegado ainda. Sim. Era muito difícil, né? O interior de difícil, Pernambuco, muito cidades. difícil, Era muito difícil, né? muito difícil. As pessoas não têm noção. Então ia lá para comer o cuscuzinho, porque, pô, de graça, velho. Não tinha em casa, eu digo, eu vou ficar no projeto. Com sardinha ainda? E com sardinha, eu digo, filho, venha. Aí eu ia com meu irmão e tal. E lá eu aprendi a tocar violão, aprendi o karatê. Comecei a treinar karatê muitos anos. E entrei na seleção, já novinho, com 10, 11 anos, já era campeão pernambucano na minha idade e tal. De karatê? De karatê. Aí fui crescendo e competindo, fiquei 10 anos na seleção pernambucana, fui decacampeão Norte-Nordeste, entrei na seleção brasileira. Que legal. Fui campeão brasileiro. Então você foi atleta mesmo? Eu fui atleta de ponta, Eu fui da seleção brasileira de karatê. Caramba. Entendeu? No Norte-Nordeste eu fui decacampeão. Nunca imaginei. Eu sabia que você... Eu sabia já. Mas aqui que tinha sido campeão. Agora, decacampeão... Eu ganhei 10 anos consecutivos. Entendeu? Consecutivos? Consecutivos, não perdi nenhum ano. Consecutivo, tanto pernambucano quanto Norte-Nordeste. Aí fui campeão brasileiro, entrei na seleção brasileira e fiquei viajando, campeonato sul-americano, pan-americano e tal. Fiquei um tempo na seleção brasileira e já treinava em São Paulo, porque o treino era aqui em São Paulo da seleção. Reunia vários atletas, né, do Brasil todo, e a gente vinha para São Paulo para treinar aqui em São Paulo, que era em Ribeirão Preto. O treino era em Ribeirão Preto. A gente treinava em São Paulo e eu fiz várias amizades. Hoje o presidente da Federação Paulista de Karatê, amigo meu, era atleta comigo, o José Carlos de Oliveira. A gente era 19, 17, 18 anos, juntos, atleta. Hoje ele é o presidente da Federação Paulista de Karatê. E a gente faz um trabalho pelo Karatê aqui, até como parlamentar.
A gente ajuda muito com emendas, a gente para campeonatos, até para ajudar. Fomenta muito, né? A gente faz muito trabalho social, entendeu? Isso acontece lá? O que essas oportunidades que você teve lá, hoje as crianças têm essa oportunidade? Acontece em algumas algumas cidades? regiões do Nordeste hoje, sim, alguns abraçaram mais, né? E aí, como a gente, São Paulo, está aqui em São Paulo, tal, então a gente ajuda muito esses projetos sociais, muita criança é ajudada através do trabalho parlamentar. Só que é o seguinte, quando a gente se tornou atleta tal, foi na minha época da conversão. Minha mãe começou a ir para a igreja e se converteu, e minha mãe estava muito doente, ficou curada tal. E orou muito pelo meu pai voltou para casa. Voltou para casa. Que legal. Quanto tempo? 6 anos. 6 anos esse ato? Teu pai fora de casa, 6 anos. E minha mãe na igreja, buscando tal. E ela orando, orando, pedindo para ele voltar. Para Deus, tal. Ou para restaurar a família. Restaurar a família. Meu irmão, muito perturbado, tomava cachaça, ficava bêbado no meio da rua, não sei o quê, se converteu também. Minha irmã também doidinha da cabeça. E eu era, mesmo assim, eu era a ovelha negra da família. Eu era pior que todo mundo. Eu não queria o evangelho. Você tinha tudo para dar errado, né? Eu tinha, mas tudo. Eu fui um nordestino que não tive dinheiro, não tive família destruída. Tinha tudo para dar errado. Mas Deus colocou aquela comidinha lá para você naquele projeto. Porque se você não tivesse nesse projeto aí, tudo você é tinha plano. desviado. Tudo é plano. Tudo vem desenhado, não tem jeito. Porque é muito difícil. Deus colocou o cuscuz. Antigamente era muito difícil. Com sardinha, falou: vou dar o cuscuz com sardinha para esse rapaz. Isso aí, que lá na frente eu vou usar ele. Exatamente. Aí o que aconteceu, William? Depois de um tempo eu fiquei muito doente também, fiquei muito mal. Aí já é a parte espiritual da coisa, né? Comecei a passar muito mal. Horrível, minhas noites de sono eram perdidas, depressão, não tinha tristeza. Um motivo físico. Cara, muito espiritual. De saúde, muito, nada. Eu não conseguia dormir, eu era atormentado pelo mal, não conseguia dormir. William. É mesmo? Mas será que é porque as pessoas estavam se convertendo na sua casa? Não, o que acontece é o seguinte, veio de uma raiz também, meus avós serviam as entidades malignas e tal, e passou isso de geração para geração. É que o mundo espiritual, as pessoas, acho que é brincadeira, não é brincadeira não. Não tem nada de brincadeira não, o mal existe tanto quanto Deus existe. Tá aí, né? E age todos os dias, e se a pessoa não se apega a Deus, ela está perdida. Eu sei. Entendeu? Então aí eu me converti, comecei a ir para a igreja, me converti, e na igreja eu comecei a fazer trabalhos sociais, eu gostei muito disso. Comecei a trabalhar com jovens, comecei a fazer visita em presídios, entendeu? Trabalhar com pessoas em situação de rua. E fiquei anos fazendo isso. E aí tirei o DRT, RTB de jornalismo, tudo. E na própria igreja eu comecei a fazer muito programa de rádio. Eu faço programa de rádio e televisão há 25 anos. Então você já está na área da comunicação, na área da televisão há muito tempo. 25 anos. Mas fazia programas evangélicos? Também. Eu fazia programas evangélicos e programas seculares. Que a própria igreja tinha uma área que fazia um programa secular e no final a gente fazia uma oração. E precisa deixar bem claro que programa secular não quer dizer que você vai fazer coisas que não estão dentro, que estão fora dos seus valores. Programa de informações e tudo e tal. Era o que? Programa de rádio? Fiz rádio muitos anos, fiz TV também. Fiz TV também. Tinha um programa chamado Ponto de Fé, que eu apresentei muito tempo, e o Ponto de Fé era um programa mais de notícias, entendeu? Era um programa de notícias e tal, e fiz em vários estados do Brasil. E a gente terminava com os 2 times maiores, né? Tipo assim, na Bahia eu fazia o Vitória. Bahia e Vitória, e terminava. Quem ligava mais do Vitória, a gente vestia a camisa do Vitória e tocava o hino do Vitória no final. E era aquela briga, cara. Mas assim, a gente ficou muito tempo, né, na TV e tal. Aí eu me converti e comecei a ter muito amor pelas pessoas. Porque é o seguinte, William, quem já sentiu a dor da fome? Quem já sentiu a dor do desprezo, do desespero de não ter o pai em casa, sabe? De ver a mãe chorando, desesperada, porque o pai chegava bêbado em casa e batia em mim. E quem viveu isso, cara? Quem viveu isso e saiu disso, fica mais sensível, William. Entendeu? Então a gente começou a ter amor pelas pessoas, um amor muito grande. Depois que eu fui pro Evangelho, é claro, o Evangelho é amor. Então eu comecei a ajudar muita gente. E aí veio as pessoas querendo que eu fosse entrar na política. Eu não queria, eu nunca quis. Você não queria entrar? Na verdade, eu nunca quis. Eu nunca tive o desejo de ser político, deputado e tal. Nunca tive esse desejo. Meu desejo era ajudar pessoas. E eu não queria. Mas você sempre teve uma boa comunicação, que nem você tem agora. Sim, sempre tive uma boa comunicação. Ajudava muitos jovens, tal. E então as pessoas diziam, poxa, pastor,
vai ser deputado, vai lutar pela gente na política. E eu falei, a política é uma porcaria, não presta, todo mundo perturbado, bando de vagabundo, bando de gente suja, não sei o quê. Até que uma senhora falou uma coisa para mim que me despertou. Essa senhora muito sábia chegou assim e falou assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu falei, pois não. Se o senhor entra numa casa e está muito suja, o que é que o senhor faz? Eu falei, eu tento limpar a casa, né? Ela falou, por que você não entra na política com a cândida na mão? Entra com água sanitária e tenta limpar. Se não der para limpar tudo, limpa pelo menos o pedaço que o senhor está. Aí eu falei, rapaz, é mesmo. Vou fazer a minha parte. Ela falou, se não dá para limpar tudo, limpa a área que o senhor tiver. E outra coisa, falou assim, outra coisa. O senhor como pastor, o senhor ajuda uma comunidade. O senhor como político, o senhor ajuda um estado. O senhor ajuda o Brasil. Aí abriu sua mente. Falou, o senhor pode fazer coisas enormes. O senhor pode ajudar muita gente com o poder político na mão. E você descobriu que pode mesmo. Claro. Eu falei, poxa. Deus usando, né? Eu ouvi essa senhora e eu comecei a entender, poxa vida, se eu tiver uma cadeira no parlamento, eu vou poder ajudar mais, eu vou ter mais entradas no ministério, nas secretarias, eu vou poder ajudar a saúde, a educação, vou poder fazer alguma coisa a mais, coisa que eu não posso como pastor, por exemplo.